Olá, seja bem-vindo. Inscreva-se. Não custa. 144 mil é um número que há séculos desperta reflexões, interpretações e até disputas entre tradições religiosas. O Apocalipse, com sua linguagem simbólica e muitas vezes enigmática, apresenta-o como a cifra daqueles que foram selados por Deus, chamados e escolhidos para uma missão maior. Mas como interpretar tal quantidade diante de bilhões de seres humanos que já viveram e ainda vivem neste mundo? A leitura literal de que somente 144 mil seriam salvos sempre soou absurda e injusta, como se o Pai Celeste, fonte do amor absoluto, fosse capaz de criar bilhões de espíritos apenas para descartá-los em condenação. Essa compreensão limitada e punitiva só poderia ter origem em mentes humanas, incapazes de enxergar a amplitude do divino. Na verdade, esse número deve ser entendido como símbolo, não como conta matemática. O próprio texto sagrado é composto de linguagem profética, que trabalha com imagens, arquétipos e sinais. O número 12 representa a plenitude espiritual e religiosa, ligado às tribos de Israel, aos apóstolos, às portas da Jerusalém celestial. Quando multiplicado por 12 e depois por 1000 número, que evoca a grandeza e a completude, temos 144 mil, ou seja, uma totalidade qualitativa daqueles que em cada geração cumprem sua missão de levar a luz, a sabedoria e a fraternidade ao mundo. Esses escolhidos, contudo, não são privilégios de uma única religião ou tradição. O Cristo, em sua essência cósmica e universal, distribui seus emissários em todas as culturas, línguas e credos. Não é necessário que tragam explicitamente o seu nome para que a mensagem seja verdadeiramente cristã, pois Cristo não é apenas um título histórico, mas a encarnação do Verbo, da palavra eterna, da força que impulsiona toda a fraternidade. Assim, podemos encontrar seus missionários entre profetas hebreus, filósofos gregos, sábios orientais, líderes espirituais indianos, reformadores cristãos, cientistas, artistas e até pensadores políticos que, de forma inesperada, também contribuíram para a humanização da sociedade. É nesse sentido que lembramos nomes como Moisés, Josué, Santo Agostinho, Lutero, Erasmo, Bahá'u'lláh, Zoroastro, Einstein, Maria Montessori, Beethoven, Michelangelo, Zamenhof, Sócrates, Platão, Hipácia, Kardec, Muhammad, Maimônides, Lao Tse, Confúcio, Buda, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila, Gandhi, Mandela, Martin Luther King Jr., João 23, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Irmã Dulce, Zilda Arnes e tantos outros que iluminaram o caminho humano. Em cada época, novos luminares surgiram para impulsionar o progresso espiritual, moral, científico e social da humanidade. Assim, não existe dono da verdade no planeta. A verdade é única, mas suas manifestações são múltiplas, e cada povo a percebe sob o prisma de sua cultura, de sua língua e de sua história. O mundo não é uma terra abandonada, não está à deriva. Há um timoneiro à frente. É Jesus, o Cristo planetário, o governador espiritual da Terra, que guia a evolução humana para além das aparentes catástrofes e contradições. Quando abrimos o Apocalipse no capítulo 7, encontramos os 144 mil selados das 12 tribos de Israel. Mas o texto logo amplia a visão, mostrando uma multidão inumerável de todas as tribos, povos, línguas e nações, diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmas nas mãos. Essa ampliação é fundamental, pois mostra que os escolhidos não se restringem a um grupo étnico ou religioso, mas abarcam a humanidade em sua diversidade. Portanto, a salvação não é monopólio de um povo, de uma religião ou de uma seita. Deus julga cada ser humano por suas obras, pela forma como usou sua liberdade, pelo amor que foi capaz de manifestar em gestos concretos. Assim, judeus, cristãos, muçulmanos, hindus,
budistas, shintoístas, espíritas, umbandistas, ateus, comunistas, capitalistas, todos podem estar incluídos, desde que pratiquem o bem, a justiça e a solidariedade. É por isso que tantos se afastaram das religiões institucionalizadas. Muitos se tornaram ateus não por negar Deus, mas por rejeitar a caricatura de Deus apresentada por líderes religiosos intolerantes, corruptos ou violentos. O ateísmo, nesse sentido, é fruto da falência de certas religiões em transmitir a essência do divino. Mas mesmo aqueles que se declaram ateus podem viver em profundidade os valores do Evangelho, pois o Pai Celeste não se prende a rótulos humanos. Quando refletimos sobre o suposto Deus, que salvaria apenas 144 mil, percebemos o absurdo dessa concepção. Seria um Deus malvado, incoerente, inconsequente, criado à imagem e semelhança das paixões humanas, e não o verdadeiro Deus, fonte infinita de amor. O Criador não se alegra com a miséria de ninguém. Ele não nos criou para o desamparo, mas para a plenitude. O profeta Isaías nos recorda: pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? Ainda que isso acontecesse, o Senhor jamais nos esqueceria. Muitos projetaram em Deus características antropomórficas, atribuindo-lhe traços étnicos, como se fosse semita, anglo-saxão, negro ou mestiço. Na verdade, o Criador não pertence a nenhuma raça, pois ele é a origem de todas. A única raça verdadeira é a dos filhos de Deus, que abarca toda a humanidade. A ideia de raça pura é uma invenção humana que gerou guerras cruéis. O Deus verdadeiro não é um Júpiter falível, não é o reflexo de nossas limitações, mas a fonte transcendente que sustenta tudo o que existe. Quando a visão do Apocalipse se abre diante de João, ele contempla a multidão incontável de todas as nações e povos. Esse é o verdadeiro retrato do projeto divino. A humanidade reconciliada, sem divisões de religião, língua ou cultura, unida em torno do Cordeiro. Os 144 mil não são limite numérico, mas expressão simbólica da plenitude de gerações espirituais que, reencarnando sucessivamente, cumprem sua missão de amor e fraternidade. Cada geração possui seus 144 mil escolhidos, que se destacam pelo esforço, pela fé e pelas obras. O número expressa qualidade, não quantidade. Reduzir a salvação a uma cifra restrita seria transformar Deus em um tirano odioso, quando, na verdade, ele é amor. Ao prosseguir no livro, vemos a abertura do sexto selo, que revela a consequência inevitável da hipocrisia. Aqueles que receberam convites do céu, mas traíram a solidariedade e a justiça, colhem a semeadura amarga de seus atos. O Apocalipse não é uma ameaça arbitrária, mas um retrato da lei de causa e efeito. Nesse sentido, podemos compreender que o julgamento divino não é um tribunal externo, mas a revelação daquilo que cada um construiu dentro de si. As máscaras caem. As intenções se mostram. E cada espírito se encontra diante da verdade de sua própria consciência. Assim, os 144 mil simbolizam os que, geração após geração, se consagram à missão do Cristo, espalhando luz em meio às trevas. São seres humanos comuns, mas que, pelo esforço contínuo, tornam-se extraordinários. Não estão restritos a uma casta de iluminados, mas podem ser encontrados entre homens e mulheres que dedicaram a vida ao próximo. Essa leitura nos convida a uma responsabilidade pessoal. Não devemos esperar que o número se complete para além de nós, como se fosse privilégio de outros. Cada um pode, com suas obras, ser contado entre os selados, não por imposição externa, mas pela transformação interior que nos torna aptos a participar da multidão diante do trono. É também nesse espírito que o Apocalipse, apesar de seu tom muitas vezes trágico, é uma mensagem de esperança. Ele anuncia não apenas catástrofes, mas também a vitória final do Cordeiro, a renovação da humanidade e a Jerusalém celeste, onde Deus enxugará toda lágrima dos olhos.
Quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que sempre houve crises, guerras, epidemias e injustiças. O Apocalipse não descreve apenas um futuro distante, mas retrata simbolicamente aquilo que se repete em todas as épocas. Cada geração enfrenta seus monstros, seus selos e suas trombetas. E em todas elas, Deus levanta missionários que são a expressão viva dos 144.000. Eles foram selados, não porque receberam um título, mas porque viveram coerentemente com a lei do amor. Mesmo aqueles que, em sua época, pareceram polêmicos ou radicais, como Lutero ou Marx, tiveram seu papel na provocação das estruturas. Às vezes, o Cristo inspira até os que não acreditam em seu nome, mas que, pela justiça, movem a história em direção ao bem. Isso nos mostra que o plano divino não se limita ao círculo religioso. O Apocalipse nos recorda que o Espírito sopra onde quer. E o selo de Deus não é um carimbo visível, mas uma marca na consciência, fruto do amor vivido. Ao compreender isso, o medo do Apocalipse se dissolve. O livro deixa de ser uma ameaça de destruição para se tornar um convite à fidelidade, à solidariedade e à esperança. Ele nos mostra que, apesar das dores e crises, a história caminha para uma consumação de plenitude, guiada pelo Cristo, o homem ao leme. Por isso, estudar o Apocalipse não é apenas decifrar profecias, mas também refletir sobre o presente, sobre como nossas ações colaboram para a construção do futuro. Ser contado entre os 144.000 é viver com fidelidade ao amor, em qualquer tempo, lugar ou cultura. Essa é a mensagem profunda que atravessa os séculos. Não há privilégio, mas mérito. Não há exclusão, mas convite. Não há tirania, mas amor. O Apocalipse é, antes de tudo, uma revelação daquilo que sempre foi e sempre será. A vitória do bem sobre o mal e da vida sobre a morte.